Vamos lá. Newton, ele conseguiu estabelecer uma relação para a segunda lei de Newton de força resultante igual a massa vezes aceleração, chamado de princípio fundamental da dinâmica. Mas nós conseguimos associar uma força específica criada pelo campo gravitacional da Terra, que chamamos hoje de força-peso, a essa ação da força resultante. Eduardo, de onde é que surge essa força-peso? Eu posso dizer o seguinte: Newton, no campo da ação gravitacional, em um outro estudo separado das 3 leis de Newton, chamado de gravitação universal, ele conseguiu criar uma expressão que relacionava a massa dos objetos e a força gravitacional que havia entre cada um. E ela é dada por isso. Força chamada de força gravitacional. Gravitacional. Essa força gravitacional, ela é dada por isso. Gzão, que é a constante de gravitação universal, vezes mzão, que é a massa de um dos corpos, vezes mzinho, que é a massa do outro corpo. Não obrigatoriamente uma massa tem que ser maior que outra. Podem ser massas de qualquer valor. Mas essa força gravitacional, geralmente ela só é sentida para massas celestiais, que são massas grandes demais. Beleza? Dividido pelo quadrado da distância entre eles. Ou seja, a força ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Feito isso, Newton conseguiu enxergar dentro dessa expressão ainda a força-peso. Como assim, Eduardo? O que nós sabemos hoje se nós associarmos essa expressão da força gravitacional ao planeta Terra? Ou a qualquer outro planeta onde você crie, onde você tente imaginar a força-peso na superfície desse planeta. Considera o nosso planeta, tá? E considera um objeto na superfície do planeta, desconsiderando a ação de rotação da Terra. Para um objeto que esteja na superfície, a distância desse ponto seja ao centro exatamente o raio. Por exemplo, um objeto que esteja na linha do Equador. O que nós podemos dizer? Que a distância desse objeto em relação ao centro da Terra será exatamente o raio da Terra. Então essa distância se torna exatamente o raio. A distância entre o centro de gravidade dos dois objetos que têm massa. A distância entre a massa da Terra e a massa do objeto. Olha para cá. A distância entre a massa do objeto e a massa da Terra. O centro de massa do objeto e o centro de massa da Terra. Essa distância se torna exatamente o raio. E essa expressão ela pode assumir o seguinte formato: Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre R ao quadrado. Aí, Eduardo, o que nós percebemos? Que no caso da Terra, o valor da constante de gravitação universal, o valor da massa do planeta Terra, dividido pelo quadrado do raio da Terra, isso nós podemos chamar de aceleração da gravidade, ou seja, G. E essa expressão ela assume um novo formato, ou seja, a força gravitacional ela termina sendo G vezes M. E daqui eu posso criar uma expressão especificamente para a força-peso que age em objetos de pequena massa próximo à superfície da Terra. Fazendo analogia disso com a força gravitacional, é a própria força-peso. A força-peso que é criada pelo campo gravitacional da Terra agindo no objeto. Fora isso, esse Gzinho eu vou passar para o outro lado. Aí aparece M vezes G. Lembrando a você que a gravidade é uma grandeza vetorial. E ela é justamente o produto multiplicado pela massa, isso origina justamente a força-peso. Então, o peso, na verdade, é um produto da massa e da gravidade. A massa é a massa de um objeto qualquer próximo à superfície da Terra. G, a aceleração da gravidade local, que pode ser obtida a partir de Gzão vezes Mzão sobre o quadrado do raio da Terra. Eduardo, outro detalhe. A força-peso, ela é sentida aonde? No centro de gravidade dessa pequena massa. Então, vamos agora usar isso como exemplo. Existe um par de ação e reação para a força-peso? Existe, e não é anormal. É muito importante que você perceba isso. Nesse ponto e esse ponto são os pontos que nós vamos nos concentrar. Então, quando você for aplicar força-peso em um objeto que está próximo à superfície da Terra ou na superfície da Terra, você aplica a força-peso direcionada ao centro da Terra. E essa força-peso ela é criada pelo campo gravitacional da Terra. Só que para essa ação existe o quê? Uma reação. E essa reação ela é sentida no centro de gravidade da Terra. Ela é uma força que numericamente é igual ao peso também. Ou seja, essa força e essa força são um par de ação e reação.
elas agem na mesma direção, elas têm sentidos opostos, elas agem em corpos diferentes. Esse peso P' age no centro de gravidade da Terra, esse peso P age no centro de gravidade do objeto que está próximo à superfície da Terra ou na superfície da Terra. E o principal, são duas forças que obrigatoriamente têm o mesmo valor. São dois vetores de mesmo módulo. Então são as características que você enquadra justamente num par de ação e reação. Por isso que é comum, toda vez que você vai aplicar força-peso em um objeto, você sempre colocar o peso direcionado à superfície do objeto, mas na prática você está direcionando esse peso em relação ao centro da Terra. Show de bola?